Essa talvez é uma das imagens mais conhecidas de Winston Churchill, herói da Segunda Guerra Mundial, que lutou ao lado dos americanos e soviéticos contra o domínio nazista de Adolf Hitler. Mas além dessa imagem, há uma outra, colonialista, imperialista e extremamente racista. Nascido em uma família da alta aristocracia britânica, Churchill cresceu durante a Era Vitoriana, onde o sol nunca se punha no Império Britânico, e se ele cresceu rápido na carreira, foi porque ele mereceu, e não porque vinha de uma família de lords. Aos 21 anos, foi enviado para acompanhar a Guerra da Independência de Cuba, e atuou ao lado dos colonizadores espanhóis para, em suas palavras, evitar que Cuba se torne outra nação negra, a exemplo do que houve com o Haiti. Após o período de Cuba, Churchill passou alguns anos na Índia, odiando o povo indiano, os considerando bestiais e seguidores de uma religião bestial. Um dos seus ídolos e posterior conselheiro era o médico Frederick Lindemann, que considerava os povos colonizados raças inferiores que deveriam servir os colonizadores. Churchill considerava os britânicos como o topo do darwinismo social. E os indianos talvez tenham sido o povo que mais sofreu nas mãos de Churchill, principalmente durante a Grande Fome de Bengal, que ele via somente como uma distração durante a Segunda Guerra Mundial. Estoques de arroz indianos eram enviados para a Inglaterra e não pararam, mesmo com as súplicas do vice-rei indiano. Churchill chegou a dizer que a culpa da mortandade era dos indianos se reproduzindo como coelhos, e um dos motivos de privarem a população de comida era evitar que os suprimentos fossem apreendidos pelos japoneses durante a guerra. Mais de 3 milhões de indianos morreram por essa política desastrosa. Churchill certa vez disse que é alarmante e nauseante encontrar com Gandhi, e caso ele morra, nos livraremos de um homem mau e inimigo do Império. Tendo uma certa simpatia pelos judeus, mas não pelo judaísmo internacional que ele considerava como comunismo, atuou diretamente na criação do Estado de Israel contra os palestinos, pois acreditava que os judeus trariam mais prosperidade para aquela região, abre aspas. Seria injustiça se um povo vier e tentar ganhar a vida transformando o deserto em plantações de palmeiras e laranjeiras? Eu não admito que o cachorro que chegou primeiro na tigela de comida tenha o direito sobre a tigela, mesmo que ele esteja lá há mais tempo, fecha aspas. Já os palestinos, ele via como uma horda de bárbaros que se alimentam de fezes de coelhos. Durante a Comissão Real Palestina em 1937, ele disse: "Não vejo como errado o que foi feito com os indígenas vermelhos na América ou os australianos, pelo fato de que uma raça mais forte, mais desenvolvida e mais sábia tomou conta da terra e os colocou de lado. Certa vez descreveu os árabes como uma menor manifestação da humanidade, e mesmo assim apoiou a ditadura saudita desde o começo, tanto política quanto financeiramente." Churchill também esteve por trás do golpe de Estado aplicado pela CIA no Irã contra o presidente Mohammad Mossadegh, que era um governante nacionalista que ameaçava os suprimentos de petróleo para o Império Britânico. Durante uma insurgência do povo iraquiano contra o domínio britânico, ele sugeriu usarem gás venenoso contra as tribos não civilizadas. Esse mesmo gás seria usado contra russos em 1919. Ele autorizou vários bombardeios a civis iraquianos com o intuito de aterrorizar a população, quando o Iraque tentou retomar controle da sua produção de petróleo. E descobriu seu verdadeiro amor pela guerra no Afeganistão, onde ele conta que íamos de vila a vila, destruindo casas, envenenando poços, cortando as árvores que dão sombra, queimando plantações e destruindo reservas de comida, como uma devastação punitiva. Em 1927, disse a Mussolini que seu movimento fascista fez um favor ao mundo todo. Em 1933, congratulou o ditador italiano por ser o maior legislador entre os homens. Já em 1935, Churchill expressa uma certa admiração por Adolf Hitler, dizendo que sua coragem, sua perseverança e a força vital que ele tem permitiram superar toda a resistência e as barreiras no seu caminho. Durante a Guerra de Independência da Malásia, ordenou o uso de agente laranja contra os revolucionários, o mesmo agente laranja que seria usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Churchill foi o fruto do Império Britânico Vitoriano, que lutou contra alemães nas duas grandes guerras, foi importante na vitória contra os nazistas, trabalhou arduamente para manter o Império e por isso é tão idolatrado até hoje. Mas também foi um colonizador, racista, criminoso de guerra, que apoiou fascistas quando convinha, inclusive empregando nazista no pós-guerra. Churchill não era um mocinho ou um vilão, mas sim uma representação viva do Império Britânico.